Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Flávia Mendes, sou massoterapeuta e nesse vídeo eu vou passar algumas dicas para vocês fazerem massagem nos seus pacientes, porque esse passo a passo ele foi feito na maca. Então, para você que quer fazer uma massagem mais caseira, corre lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui abaixo, porque eu postei outro dia um videozinho mais curto. Aqui no Shorts do YouTube também tem, com manobras para você fazer em casa, no seu parceiro, na sua companheira, no seu pai, irmão, enfim. Uma manobra mais caseira. E essas que eu vou passar no vídeo aqui de hoje, tá uma pegada um pouco mais profissional, porque eu fiz na maca. Então, quem não tiver maca que dá para encaixar o rosto, talvez não fique bom fazer essas manobras. E são manobras que a gente vai fazer para poder aliviar a região do pescoço. E aí, antes de ir para a prática, eu gostaria de mostrar esses 5 pontos que eu falei no vídeo, para que vocês possam fazer primeiro em vocês. Sabe por quê? Deixa eu limpar aqui rapidinho. Porque uma coisa que eu julgo muito importante na massoterapia é o massoterapeuta receber massagem. E se ele não tem oportunidade ainda de receber massagem, pelo menos se apalpar e sentir os pontos que a gente toca no cliente, no nosso paciente. Porque aí dessa forma você vai identificar em você como que é apalpar essa região, como que é a estrutura óssea, a estrutura muscular, para você que ainda não conhece um pouco de anatomia. E quando você tocar no seu cliente, vai se sentir mais seguro. Então, esses 5 pontos, eu já até passei num vídeo aqui de automassagem, mas eu vou virar de costas para vocês e mostrar onde que fica posicionado. Também vou deixar alguma gravura aqui que remete a esses 5 pontos. Pontos que eu aprendi com a professora Luciana no meu curso técnico, então toda honra, mérito aos meus professores. Então, eu só ensino porque eu aprendi com alguém em algum dia. E aí, esses 5 pontos, ele é muito usado para poder aliviar a região cervical, dores de cabeça. E essa tensão que às vezes a gente fica carregando nos ombros, na região cervical, do pescoço. Então, bora lá aprender primeiro 5 pontos na gente mesmo. Então, pega aí um momento, prende seu cabelo, você que é mulher, tem cabelo. O certo seria tirar a correntinha, mas eu vou deixar assim mesmo. E mostrar para vocês, para que vocês possam palpar primeiro em vocês, para depois fazer no cliente, tá bem? Espero que a câmera dá para pegar. Por quê? Aqui temos a região occipital. Como já deu para reparar, essa gravação não foi tão bem sucedida como eu pensava. E só reparei o erro quando fui editar, mas o conteúdo segue mesmo assim. Aqui temos a região occipital, o osso occipital. E aqui temos uma parte côncava. Se preciso, dá uma inclinada na cabeça para sentir onde que é a parte mais funda. E aí vai pressionando e sentindo onde que você vai sentir uma leve dorzinha, uma dorzinha boa de alívio. É aqui o primeiro ponto. Onde você sentiu assim mais rígido, tá? É aqui. Você precisa dar uma inclinada na cabeça para poder ficar mais fácil de apalpar. Pressiona o segundo ponto, um pouco abaixo. Pressiona 2. O terceiro ponto. Não é em cima da estrutura óssea, tá, gente? Não é nessa parte óssea, e sim nas laterais. Então, 1, 2, 3. O quarto ponto, em vez da gente descer, vocês vão ver lá na prática no modelo, mas em vez da gente descer, continuar descendo, a gente vai abrir como se fosse um L. Essa parte do vídeo não consegui aproveitar devido à filmagem, porém, tudo fica bem explicadinho quando estou fazendo no modelo. Então, passo a passo, você confere na próxima etapa. Vamos lá. Nossa, aqui vocês vão sentir com certeza algum nódulo aí em vocês. Inclusive, se sentir, comenta aí para saber se tá no lugar certo. Não é na estrutura óssea, gente. A gente tem o osso da escápula aqui. A gente foge dessas estruturas ósseas. Toda massagem ela é feita nas carnes, tá? Nos tecidos moles. E nunca nas regiões protuberâncias ósseas, tá? E ponto 5 tá quase chegando lá no acrômio. Mas ele é bem antes, tá? A gente não chega perto da estrutura óssea. A gente chega antes, tipo os 2 dedos de referência antes do osso, sabe? Eu espero que tenha dado para pegar um pouco. Tomara que tenha dado para pegar, porque... Então, apalpar primeiro em nós mesmos é de extrema importância para quando a gente for treinar no nosso modelo, tá? Então, bora para a prática. Então, a gente vai começar com algumas manobras específicas do pescoço. E esse vídeo aqui eu tô fazendo na maca, porque lá no meu Instagram eu já expliquei um pouco para quem quer fazer uma massagem mais caseira. Então, a gente vai começar com uma pequena quantidade de óleo, bem pouca mesmo. E eu sempre dou essa orientação de começar com menos óleo ou menos creme possível. Porque se a gente começa com uma grande quantidade de óleo, depois fica difícil para administrar. A gente espalha aqui nas mãos, ativa a energia das mãos, friccionando. E aí essa manobra a gente vai fazer bem específica nessa região aqui, de cima. Pega um pouco do trapézio e aqui na parte cervical. Primeiro passo,
é a gente afastar os ombros do nosso cliente, porque muita gente chega com o ombro tensionado, tensiona aqui um pouquinho para cima, tensiona mais, tá com o ombro assim, isso não é a forma correta de trabalhar. Relaxa o ombro, deixa bem à vontade, para que ganhe espaço nessa região aqui. Então a gente vai começar com alguns deslizamentos nessa região. E o deslizamento ele é contínuo, enquanto um acaba, o outro já começa, para dar aquela sensação de infinito. O deslizamento tem a principal função apenas de espalhar o óleo, sentir o primeiro contato. E aqui a gente já vai começar com aqueles 5 pontos que eu falei. Começando aqui perto do músculo occipital. Dá uma palpada aqui na região cranial, você vai sentir a parte da estrutura óssea, que é mais dura, óbvio. E aí na parte mais fundinha a gente vai posicionar os nossos polegares, e tem que ser os polegares, tá? Porque a gente não vai conseguir fazer com precisão se for com algum dos outros dedos. Então os polegares ele já vai encaixar e os outros 4 dedos vêm aqui como um suporte. Então os outros 4 dedos ele apenas apoia aqui para não ficar solto. Encaixa, pressiona, mantém alguns segundinhos nesse primeiro ponto e circula. Desce mais um pouco, mesma coisa. Pressiona e circula. Na mesma linha, desce mais um pouco e circula. Aqui a gente não vai descer, continuar assim, terminar os 5 pontos assim. Ele vem 1, 2, 3, 4 e 5. É como se ele fizesse um L nessa região. Então foi 1, 2, 3. O quarto a gente já vai posicionar nossas mãos dessa forma, para encaixar próximo ao trapézio aqui. Pode ser que você sinta até um pouco de tensão, porque é muito comum as pessoas acumularem nódulos de tensão, pontos gatilho nessa região. Pressiona e circula. E por último, aqui tem as estruturas ósseas também, né? Do acrômio, falando um pouquinho de anatomia, mas a gente não vai passar dela. O limite vai ser antes dela, não vai passar acima do osso, tá? E bom que ele ficou até vermelhinho, deu para identificar um pouco onde que tá as pressões pontuais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai fazer de novo a sequência fazendo a pressão pontual e circulando. Pressão pontual no primeiro ponto, circula. No segundo ponto, circula. No terceiro ponto, circula. No quarto ponto, circula. No quinto, antes de chegar na estrutura óssea. Tá? Qual é a pressão que eu devo exercer em cada ponto? Depende da sensibilidade do paciente. Depende se existe alguma tensão nessa região. Depende da força que você tem nos seus polegares. Então isso é muito relativo. Aqui a gente não está estipulando um padrão de força, mas sim aprender aonde está posicionado esses 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então essa é a primeira manobra. Vou repetir aqui, ó. Deslizamento, faz um, continua com o outro, só para espalhar o óleo mais uma vez. E depois já vem encaixando, ó. Encaixou no ponto 1, circulou. No ponto 2, circulou. No ponto 3, circulou. Quando você for fazendo no seu paciente, no seu cliente, pode ser um pouquinho mais devagar, tá? Só porque o vídeo é a proposta ser um pouquinho mais rápido. Ok. Então, essa região dos 5 pontos já foi ativada, né? Os pontos aqui dessa região já foi ativado e a gente já começa a trabalhar o relaxamento da musculatura. Então, com os dedos como se fossem garras, né? Nós vamos fazer. E por isso que é importante o massoterapeuta ter unhas curtas. A minha já está até começando a ficar um pouco maior. Porque nesse tipo de manobra, se eu venho com as unhas, se eu tenho unha grande, começa a prejudicar,
tá? Então, posso fazer a manobra intercalada, vem uma mão, vem outra, alternando. Ou posso fazer ela em conjunto, ó, puxando. Puxando, é como se eu quisesse alongar essa região, esticar, mas ganhar espaço aqui. Então, primeira variação, alternando. Segunda variação, puxa. Na hora que chega aqui, perto daquele primeiro ponto, vem com o dedo como se fosse a digitação. Pressão na ponta dos dedos. Nós podemos também utilizar os 4 e fazer movimentos circulares próximo do ponto 1 e o 2. Então, é bem específico. A gente fez com o polegar, né? O que a gente está trocando, fazendo com os outros 4 dedos. E aqui agora o polegar e o restante da mão serve como apoio. Circula, circula, circula. Agora, para manobra de amassamento, eu tenho que vir lateralmente para que minha mão encaixe como se fosse uma pinça. E o cuidado que a gente tem que ter aqui é de não vir com a pinça nessa região frontal aqui da garganta, uma região sensível, que tem glândulas bem importantes, e não a parte que a gente estimula. Como se a gente imaginasse uma linha dividindo daqui para cima. Daqui para baixo a gente não manuseia. Então, essa pinça vai pegar bem localizada nessa região cervical, na região do pescoço, da nuca, onde muitas pessoas sentem desconforto e tensão. Então, essa é uma variação de amassamento. E para finalizar, a gente vai utilizar as falanges, se for necessário. Coloca um pouquinho mais de óleo, porque essa manobra costuma ser um pouquinho mais forte. E algumas pessoas que ainda não têm a técnica pode acabar sendo um pouco agressivo, um pouco forte nessa manobra. Então, pode passar um pouquinho mais de óleo para trazer um maior conforto no deslizamento. Então, com as falanges, né? Lembrando aqui dos pontos, lembrando do limite aqui da estrutura óssea, a gente vai fazer descendo, como se a gente quisesse abrir essa parte. E volta, porque eu tô voltando porque eu já tô sentindo chegar. Eu não espero chegar perto do osso e passo em cima, isso incomoda. Eu venho antes de chegar na estrutura óssea, eu volto. É um movimento mais curto mesmo. Ok? E aí eu posso finalizar com aquele mesmo deslizamento que a gente fez no início. Sempre lembrando de deixar os ombros alongados para baixo para a gente relaxar toda essa região. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha dado para dar uma relaxada nessa região do pescoço cervical do seu cliente ou da pessoa que você está atendendo. E não se esqueça de deixar o like para ajudar aí, contribuir com o canal, se inscrever se você ainda não é inscrito, seguir no Instagram, que sempre tem coisa nova lá, inclusive tem um canal que eu estou postando muita coisa, Confidências de Mamasso. Lá na minha bio mesmo, no perfil, você já consegue entrar e ficar por dentro desse canal também, principalmente para quem é massoterapeuta ou iniciante na massoterapia. Então, até o próximo vídeo!